Nós estamos estudando o Evangelho de João capítulo por capítulo, e esse capítulo exclusivamente é um capítulo muito grande. Ele tem 57 versículos, e geralmente os estudiosos eles dividem esse capítulo em 4 partes. Nós iremos então passar, eu acho que umas 4 quintas-feiras, só no capítulo 11, e eu creio que Deus ele vai continuar falando ao nosso coração através da sua palavra. Capítulo 11 de João, nós vamos ler, irmãos, até o verso 46, vamos fazer uma leitura mais, eu vou trabalhar apenas do verso 1 ao 16, tá? Mas vamos ler somente para a gente entender, né, o contexto, o que está acontecendo aqui. Capítulo 11, verso 1, acompanhe na sua Bíblia, deixe ela aberta logo depois. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo ou doente, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda, é interessante você prestar atenção nisso, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Interessante isso que ele vai dizer, né? Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Ela lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava.
Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Depois nós leremos o resto na outra quinta-feira. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração para a Tua glória, porque esse texto realmente ele é muito profundo. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 11 de João, ele é um dos capítulos, é claro, juntamente com o capítulo 10, que nós estudamos anteriormente, com o capítulo 14, com o capítulo 15, com o capítulo 3, considerado um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, porque a história de Lázaro, eu acredito que quase todo mundo, mesmo aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, conhecem. Se não conhecem toda, pelo menos conhecem uma parte. Todo mundo já ouviu falar que há um Lázaro na Bíblia. Na verdade, a Bíblia vai falar de 2 Lázaros no Novo Testamento. Um dos Lázaros é aquele que morre, né? E tem Lázaro, o mendigo, o rico e Lázaro. Esse é um dos Lázaros. E esse Lázaro aqui é o outro Lázaro, que é o irmão de Maria e de Marta. Por isso que ele é identificado dessa forma. E esse Lázaro aqui, os irmãos sabem a história, era amigo íntimo de Jesus, amava Jesus, Jesus o amava, Jesus amava a sua família, havia uma relação muito próxima entre eles. Provavelmente a casa deles era uma casa em que Jesus costumeiramente repousava com os seus discípulos, porque era uma casa próxima a Jerusalém, era uma casa ali na região do Monte das Oliveiras, ali naquela região, naquelas proximidades, uma aldeia chamada de Betânia. Tá? Nós temos pelo menos 2 Betânias aqui que nós vamos falar para vocês, já falamos antes e vamos repetir. E ele adoece, Jesus não está lá, Jesus sabe que ele está doente, se manda avisar a Jesus para que Jesus possa chegar lá a tempo ainda de orar por ele e ele ficar curado, mas propositalmente Jesus deixa ele morrer, porque há uma obra muito maior do que a cura, que é a ressurreição, e isso serviria ainda mais para a glória de Deus e para a edificação da fé dos discípulos. Então, na verdade, irmãos, esse capítulo, ele revela de forma maravilhosa, nessa história, o propósito de Deus, nesse milagre, em edificar a nossa fé e em trazer glória para o nome dEle. É nessa história, ou nesse capítulo, que nós vamos ter um sinal que aponta Jesus como Filho de Deus de uma maneira maravilhosa. Quem é que pode simplesmente dar uma ordem para um morto e mandar ele reviver? Quem é que diz aqui claramente: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente? Então, esse capítulo vai revelar Cristo como Filho de Deus. Esse capítulo também vai provar que ele verdadeiramente é o Messias prometido. Lá na frente nós não lemos o texto, mas nós vamos ver que o sumo sacerdote, ele vai dizer que é necessário que alguém morra pela nação. E isso é para se cumprir a profecia daquele que iria morrer para a salvação do seu povo, que é Jesus Cristo. E terceiro, irmãos, esse capítulo aqui vai mostrar que a partir de agora há uma decisão formal, oficial, de se matar Jesus. E logo depois desse capítulo vocês vão ver Maria ungindo os pés do Senhor, preparando ele para o seu sacrifício, para a sua morte, a sua entrada triunfal, e aí o final
da história, como vocês conhecem bem. Jesus morrendo por nós na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, não é? E depois dando ordem, orientando seus discípulos acerca do que eles iriam fazer. Esse capítulo nós vamos dividir em 4, como eu havia falado. Do verso 1 ao verso 16, nós vamos estudar sobre o relato da enfermidade de Lázaro e a sua morte. Nós vamos ficar só com isso hoje, tá? Na próxima quinta-feira nós vamos estudar sobre a chegada de Jesus e seus discípulos a Betânia, perto de Jerusalém. O terceiro vai do versículo 17 ao 37. Do versículo 38 ao 44, que nós lemos, né, até o 44, nós temos o milagre em si. E em último lugar, nós vamos ver quais foram os resultados desse milagre. Alguns creram, outros não creram, e além disso, os fariseus, os mestres de Israel, os líderes de Israel, vão determinar matar Jesus, agora de uma maneira oficial. Vai haver uma conspiração muito forte em relação a isso. Vamos começar. O texto diz aqui no versículo 1, irmãos, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Vamos ler o verso 2 também. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Vocês têm que prestar atenção a duas coisas aqui inicialmente nesse capítulo. João, que é o escritor desse evangelho, ele vai ter a preocupação, primeiro, de identificar quem é Lázaro e, segundo, de identificar quem é Maria. Por quê? Como eu já falei, havia outro Lázaro e havia muitas Marias. Então ele precisa deixar bem claro quem é esse Lázaro e quem é essa Maria. Então ele começa dizendo, olha, estava enfermo Lázaro. Aí alguém poderia dizer, que Lázaro? É a mesma coisa chegar no Brasil e dizer, olha, estava enfermo Antônio, estava enfermo José, porque a quantidade de José, de Antônio, de Pedro que tem no Brasil é muito grande. Então, quando João ele diz, é Lázaro que está enfermo, e Lázaro aqui é o de Betânia, não é aquele Lázaro da parábola que Jesus contou, o rico e Lázaro, estão lembrados de Lucas 16, que ele diz que havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. E o rico, ele tinha tudo do bom e do melhor, e o mendigo, ele era coberto de chagas, os cachorros vinham lamber suas feridas, e ele comia das migalhas que caía da mesa desse rico, e que os dois morrem, o rico é sepultado e Lázaro é levado ao seio de Abraão. Lembram dessa história? Então, para separar dessa história, João diz, olha, esse Lázaro aqui é o de Betânia. E aqui é interessante, essa Betânia aqui, ele vai dizer, é a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por que ele vai dizer isso também? Porque existe outra Betânia. Uma Betânia que no começo do Evangelho de João, nós falamos sobre ela, que fica do outro lado do Jordão. A distância dessa Betânia, que fica da outra margem de Jordão, para essa Betânia aqui em Jerusalém, era mais ou menos de 80 quilômetros. É longe, né? Então, uma caminhada de 80 quilômetros é praticamente daqui a depois de Goiânia, né? Daqui a depois de Goiânia, você caminha um bocado. Daqui a Gravatá, um pouco mais do que Gravatá, andando a pé. Então é uma jornada longa. Jesus estava distante, irmãos. Estava distante. O texto vai dizer aqui o seguinte, no verso 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele vai indicar também quem é essa Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que ungiu o Senhor. Onde é que ela vai ungir o Senhor? Veja aí o capítulo 12, por favor. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12 de João, é só passar uma folhinha aí. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, mais uma vez, aqui já é outro momento, Jesus já tem ressuscitado Lázaro, volta à casa deles, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Já pensou que maravilha, hein? Isso acontecendo na sua casa. Você não dá só a ceia, não, você dá tudo ao Senhor, não é? Ele ressuscitando alguém da sua família, uma pessoa amada. Principalmente aqui, parece-me que Lázaro cuidava das suas 2 irmãs e era o único homem da casa. Então ele deveria, além de proteger as suas irmãs, trazer toda a manutenção da casa. Então é muito sério isso, né? Então deram logo o que para ele? Uma ceia.
Deram uma ceia para o Senhor, e o Senhor era humilde, viu? Ele comia, ele não ficava com aquele negócio de dizer, não, eu não quero não faço isso não. Claro, ele era homem também. E ele participou, porque a ceia para um judeu também é um momento de comunhão, um momento de amor, de afeto, a gente comer com o outro. A gente só come com quem a gente gosta, né? É muito ruim a gente comer com alguém que a gente não gosta. É ou não é verdade? Você não se sente bem. Porque se alimentar, ou alimentar-se junto, isso tem a ver também com a relação de amizade, de afeto, de amor. Mas vamos lá. Não é meu propósito falar sobre isso. Aí diz aqui no verso 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, como sempre, né? Marta bem agitada, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Provavelmente Maria, a gente vai estudar isso, mas provavelmente ela fez isso como uma forma de gratidão. Para Maria, a ceia para Jesus não era suficiente. Ela tinha que oferecer algo mais para ele como gratidão. Tá? E a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Mas uma coisa é certa, viu, irmãos? Nós só oferecemos ao outro. E só somos doadores daquilo que nós temos de melhor quando há gratidão em nosso coração. Porque a gratidão, ela primeiro é um reconhecimento de que o outro, com a gratidão em relação ao outro, é um reconhecimento de que o outro tem sido uma bênção nas nossas vidas. A gratidão também é você expressar isso através de palavra para o outro, pelo que ele tem sido na sua vida, e a gratidão também é você oferecer algo em troca. Não estou dizendo dinheiro, não. Vocês irmãos estão me entendendo, né? É você querer fazer algo em troca. Quem é que não tem o prazer de querer, de alguma forma, agradar ou ser grato a alguém que tem sido importante, tem sido uma bênção na sua vida? Então, essa foi a maneira, o que ela usou aqui, era o que ela tinha de mais precioso, tanto que os discípulos vão criticar, vão dizer, isso poderia ter sido vendido, esse produto é muito caro, poderia ter sido vendido. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas essa Maria aqui, que é a irmã de Marta, ela não é denominada por Maria nos outros evangelhos que contam essa mesma história. Diz que uma mulher quebrou um vaso, ungiu o Senhor. Mas João vai dizer que essa mulher é Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Abram a Bíblia de vocês, por favor, só para a gente caminhar um pouco. Abra em Marcos. Só é voltar um pouquinho aí, desse João marcado, e vá para Marcos, capítulo 14. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, acredito que é. Marcos 14. Isso. Versículo 3. O que é que diz aí o texto? Jesus é ungido onde? Em Betânia. Ele estava em Betânia. Agora, o que o texto vai dizer? Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Interessante, né? Não só está Lázaro, não só está Marta, Maria, mas está outro homem que também foi curado pelo Senhor. Porque se ele fosse leproso e estivesse leproso aqui, ele não estaria com eles comendo. Então ele tinha sido curado, era outro que estava ali também, participando com gratidão no coração, adorando a Jesus. Sim, e isso, correto, também para diferenciar. E ele diz aqui, olha, Simão, o leproso, não é Simão Pedro, né? Nem outro Simão, veio uma mulher, aí não diz o nome, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. João, ele não diz que ela derramou na cabeça, ele evidencia mais a questão dos pés. Mas é claro, a unção ela vai. Vocês lembram do Salmo, que diz, ó quão bom e precioso é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce na cabeça, sobre a barba de Arão. Então, a ideia é de ungir o corpo todo. Ela derramou aquilo na cabeça do Senhor, claro, né? Não é com a autorização dele, porque isso é uma maneira de o anfitrião receber da melhor forma o convidado. Vocês lembram que Jesus, quando uma prostituta
uma pecadora chega, ele está comendo na casa de um fariseu, e uma prostituta chega e começa a chorar e a enxugar, né, os pés dele, se humilhar, e o fariseu começa a criticar o Senhor e diz, olha, se ele soubesse quem era essa mulher, não confundam não, viu, as histórias não, isso não é Maria não, aí é outra história. O fariseu diz, né, se soubesse quem é essa mulher, não deixava nem tocar nele. E aí ele diz, eu cheguei na tua casa, eu não recebi beijo, ela está me beijando até agora e os pés, tu não me ungiste a cabeça, ela me ungiu, né? Então, com suas lágrimas, porque era uma maneira de você receber bem um convidado na sua casa. E Maria estava ungindo com um produto extremamente caro, precioso, ao ponto de Judas e dos discípulos disseram isso deveria ser vendido para ajudar os pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre têm com vocês, mas o que essa mulher fez, né, vai ficar registrado para que essa história seja contada em todo canto. Veja a continuação do texto, aí em Marcos 14, verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Tem muita gente que não entende a sua gratidão ao Senhor. Tem muita gente que não entende o que você faz para Deus. Até acham que, rapaz, você só vive na igreja, rapaz, você só vive cantando ao Senhor, né? Rapaz, você só vive falando de Jesus. E não entendem, porque as coisas espirituais pertencem aos espirituais. E aqui a gente sabe que Judas estava com raiva porque ele queria vender e comer o dinheiro, né? Diz o texto, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Veja como ele custava caro. Mais de 300 denários. Um denário é um salário de um trabalhador de um dia. Já pensou? Um camarada que trabalha, é uma diária. Uma diária da época é chamada de denário. O que ela derramou valia mais de 300 denários, ou seja, quase um ano de salário. Se a turma da Universal pegar isso aqui, hein, aprender isso, vai arrebentar com o povo, Deus me livre. Não tem nada a ver, né, irmão? Isso aqui com dinheiro, o que a gente fala é de gratidão, é de coração grato ao Senhor. Não tem nada a ver com querer comprar as bênçãos de Deus, não. Aqui, então, ela derrama, eles criticam, e a resposta do Senhor no verso 5 é, porque este perfume, aliás, murmuravam contra ela. No verso 6, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para o quê? Para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Estamos aqui hoje contando a história dela. Tremendo, né? A gratidão dessa mulher. Volto para o capítulo 11, por favor, de João. Então está aí Marta, Maria, que ungiu os pés do Senhor, que não tem nome aqui em Marcos, nem vai ter em Mateus, só João que vai dar nome a ela. E temos Lázaro. Eram amigos íntimos do Senhor? Eram. Jesus estava onde, irmãos? Porque o texto vai dizer que Lázaro estava doente, elas ficaram preocupadas porque o Senhor não estava lá e mandaram avisar Jesus. Não é isso que o texto vai dizer? Veja aí no capítulo 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A minha pergunta é, onde estava Jesus para elas poderem mandar um mensageiro avisar da enfermidade do irmão? Estou vendo os irmãos meio encolhidos aí. Está frio, tá, para vocês? Está um pouco frio ou não? Está um pouquinho, né? Depois, Oswaldo, depois tu desliga só um, porque, por favor, né, se puder. Que aí vai, os irmãos, tem uns com frio, tem uns com calor, né, e assim vai. Geralmente quem fica no meio é quem sente mais frio. Mas tudo bem, mas vamos lá. Por que mandaram um mensageiro avisar Jesus? Onde é que Jesus estava? Olha aí, irmão, por favor, capítulo 10 de João, capítulo anterior, vamos ver onde Jesus estava? Obrigado, Sandoval. Capítulo 10, desculpa, versículo 40, olha aí, por favor, onde Jesus estava. Alguém pode ler? João 10, 40. Amém. Então, Jesus tinha participado da festa da dedicação, vocês lembram? Que tinha acontecido no mês de dezembro. E lá ele tinha pregado no templo e ele tinha dito,
claramente que ele e Deus era um só. Ele e Deus era um só. Então, aqui no verso 29, por exemplo, do capítulo 10, diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus falando de quem ele era, da sua obra, porque eles estavam questionando ainda o milagre que Jesus tinha realizado no cego de nascença. Vocês estão lembrados, né, do capítulo 9? Então, Jesus, nessa festa em dezembro, ele, mais uma vez, é rejeitado por muitos judeus, e ele prova, mais uma vez, que ele é o próprio Filho de Deus, e que ele e Deus são um. Que mesmo se eles não acreditassem nele, que acreditassem em suas próprias obras, porque as suas obras testificavam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, e o Messias e o Salvador. Então eles vão querer apedrejá-lo. Vejam aí, irmãos, versículo 31. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, no verso 31 do capítulo 10, de João: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejas? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os irmãos estão percebendo que Jesus, ele sai de Jerusalém, e aí o texto que o irmão leu no versículo 40 do capítulo 10 de João, diz: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E aí você me pergunta: pastor, onde era o lugar que João batizava no princípio? Capítulo 1, versículo 28 de João. Capítulo 1, versículo 28 de João. Vocês estão entendendo, né? Jesus, na festa da dedicação, ali em Jerusalém, pela obra que ele já tinha realizado antes, provavelmente na continuação da festa dos tabernáculos, ter curado aquele cego de nascença, estão lembrados, né? Ele foi rejeitado pelos judeus, pelos líderes religiosos, pelo fato de ter realizado isso no sábado. E aí eles não aceitam de forma nenhuma que Jesus era o Filho de Deus, chamam ele até de demônio. Dizem até que ele tem demônio. E Jesus, ele defende o seu ministério, defende a sua autoridade, defende a sua messianidade, defende também que ele é o próprio Filho de Deus e o Messias. E ele vai dizer também que ele e o Pai são um. Quando ele diz isso, os judeus se indignam, pegam em pedras, porque o templo ainda tinha uma parte em construção, eles pegam em pedras para matarem Jesus, porque lá na lei diz que aquele que blasfemar, ele deve ser apedrejado até a morte. E para ele, Jesus estava blasfemando, porque se dizia Deus, um com o Pai. O que é que Jesus faz? Jesus não enfrenta esses homens, Jesus sai, se retira, e vai para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. Está aí capítulo 1, verso 28. Estas coisas, de João, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então vamos lá, nós temos agora quantas Betânias? 2. A Betânia onde João batizava além do Jordão, e a Betânia onde Lázaro estava doente, onde morava, né, a aldeia pertinho de Jerusalém, juntamente com suas 2 irmãs, Marta e Maria. Então são 2 Betânias, e a distância dessas 2 Betânias é de 80 quilômetros. Uma fica muito distante, fica além do Rio Jordão. A outra fica pertinho ali do Monte das Oliveiras, ao lado de Jerusalém. Então, onde é que Jesus estava? A 80 quilômetros. Estava longe, viu? Por isso que Maria, é claro, as pessoas mais próximas de Jesus sabiam onde Jesus estava. Porque vocês lembram que os líderes religiosos disseram o seguinte: que quem soubesse onde ele estivesse, avisasse, para que eles pudessem o quê? Prendê-lo. Então eles já estavam há muito tempo tramando, desde o capítulo 5, a morte do Senhor, e aí ninguém sabe onde Jesus está, somente os próximos dele, os seus discípulos, aqueles a quem realmente o serviam, o adoravam e acreditavam nele como Messias. A esses mais próximos ele sempre se revelava e eles conheciam seus caminhos. Então quando Lázaro adoeceu, a Bíblia não vai dizer qual era a sua doença. As suas irmãs se aperrearam porque verdadeiramente ele deveria estar muito mal, estava morrendo, estava convalescendo, e elas imediatamente pensaram o seguinte: se o Senhor estivesse aqui,
nosso irmão ficaria curado, né? Então, o que é que nós devemos fazer? O Senhor está longe, mas vamos mandar alguém lá, avisar o que está acontecendo, e é isso que elas fazem. Capítulo 11 de João, vocês vão ver aí, vocês já sabem que Jesus estava na outra Betânia, a 80 quilômetros mais ou menos de distância. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha, essa frase, irmãos, que o mensageiro leva, ela nos ensina muitas coisas. Eu achei isso aqui tremendo. Eu estava lendo um comentarista, e é interessante, porque a frase não diz: Senhor, aquele a quem te ama tanto está doente. Mas, entendam, observem duas coisas nessa frase. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, versículo 3, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Primeira coisa, nessa frase, elas não dizem a Jesus o que Jesus deve fazer. Elas simplesmente comunicam que aquele a quem Jesus amava estava doente. Elas não dizem que era para Jesus ir lá, correr logo lá e fazer. E é interessante isso, porque existe um livro sobre oração de um norueguês chamado Hallesby, ele já morreu. Esse livro tem em português. E eu li esse livro em português, até porque em norueguês seria muito difícil entender. Mas ele diz o seguinte, que a oração, ela se torna às vezes uma dificuldade em nossa vida, porque quando nós estamos orando, nós queremos ensinar a Deus como Ele deve fazer. Nós queremos mostrar a Deus o caminho que Ele deve trilhar para que as coisas possam acontecer na nossa vida ou na vida de quem nós amamos. Não é assim? Senhor, se tu fizeres assim, se tu enviares alguém, olha, desse jeito, nós não descansamos no sentido apenas de orar e deixar que Deus, na sua soberania, e Ele realmente vai agir dentro da sua soberania, Ele haja. Essas irmãs mandaram um mensageiro chegar até Jesus e disseram: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Somente isso. Não disseram o que era para ele fazer, apenas comunicaram a situação de Lázaro. O nome Lázaro, irmãos, na verdade, ele é um nome que significa, ele é uma abreviação. O nome Lázaro significa Eleazar. E o nome Eleazar, ele em hebraico, ele significa aquele a quem Deus ajuda. Interessante, né? Aquele a quem Deus ajuda. Bem, geralmente os judeus, eles dão nomes que têm significados em relação à sua relação com Deus ou com a vida. E a segunda coisa, a primeira é que elas não dizem o que Jesus deve fazer. E a segunda coisa é que elas não dizem: aquele que te ama está doente. Mas aquele a quem o quê? Tu amas. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que não era nada que elas poderiam fazer, ou que Lázaro tivesse feito, que iria mover o coração do Senhor. Dá para entender? Não é por nenhuma coisa que Lázaro fez, ou elas fizeram, que Jesus teria a obrigação de ir até lá e curar Lázaro. Na cabeça delas, isso não se passava, provavelmente. Elas deixam claramente: aquele a quem tu amas. Então, é Ele quem ama. É claro que Ele era amado. Mas aquele que tu amas está doente. Então, tudo que Jesus fosse fazer, não iria vir como uma resposta de algo que Lázaro ou Maria ou Marta fizeram. Mas era fruto do amor verdadeiro e real que enchia o coração do Senhor. E não é assim que Ele age para conosco? O Senhor, quando nos ajuda, quando nos abençoa, Ele não faz como algo meritório. Ah, porque eu fiz isso, o Senhor, Ele está cuidando de mim. Não, Ele nos ama. O próprio João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a prova do seu amor é justamente o fato dEle dar a sua vida por nós, dEle morrer a nossa morte, dEle sofrer pelos nossos pecados, dEle assumir a nossa culpa diante do Pai e pagar por ela. Então, aquele a quem tu amas está doente. Qual é a resposta de Jesus ao mensageiro? Versículo 4. Vamos ver se a gente chega. Vou caminhar só até onde der.
Olha a resposta de Jesus. Ao receber a notícia, disse Jesus diante de seus discípulos, evidentemente, de quem estava ali, dos mensageiros, e disse, ao receber a notícia, disse Jesus, esta doença, ou seja, esta enfermidade não é para o quê? Para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Com quem isso se parece, irmãos? Com o capítulo 9. Se você voltar aí, o capítulo 9 de João, um cego de nascença. É isso mesmo, parece a história toda. Versículo 1 até o versículo 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele o quê? As obras de Deus. Então, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, aí ele diz, essa enfermidade não é para a morte. Ele não está querendo dizer aqui, é claro, que Lázaro não vai morrer. O que ele está querendo dizer é que o fim principal, ou o fim maior dessa doença, mesmo que Lázaro, e nós sabemos que Lázaro vai morrer com essa enfermidade, fisicamente ele vai morrer, mas Jesus não vai e não ressuscita Lázaro. Então ele diz, o propósito final dessa enfermidade, embora aquelas pessoas não estivessem entendendo ainda tudo o que Jesus estava falando, Jesus diz, olha, o propósito final desta enfermidade não é a morte, mas sim a glória de Deus. E o quê? E que o Filho de Deus seja, por essa enfermidade, glorificado. Essa é a mensagem que ele dá ao mensageiro. Veja, o camarada andou quase 80 quilômetros, provavelmente foi um ou duas pessoas, o texto não diz, né? Não foi Marta, não foi Maria, é claro, elas estavam cuidando do irmão doente, mandaram alguém ali rapidamente até o Senhor. Essa pessoa deve ter gastado o quê? Talvez um dia, se foi rápido demais. Dá para sim andar quase 80 quilômetros em um dia, se a pessoa tiver muita saúde e muita disposição, né? Talvez pelo desespero, mas em média aí 2 dias, irmãos, são 2 dias de caminhada. E aí essa pessoa vai, quando chega, encontra o Senhor e de imediato diz, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E a resposta do Senhor diz, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Parecido com o que ele diz com aquele cego de nascença. Quem foi que pecou? O problema era teológico para os discípulos. Quem foi que pecou? Ele e os pais. Jesus disse, nem os pais dele, nem ele. Mas ele está cego para que as obras de Deus sejam feitas. E nós devemos fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando nós não podemos mais trabalhar. Jesus vai dizer o seguinte, enquanto estamos vivos, nós temos que nos deixar ser usados por Deus e fazer aquilo que Deus quer. E aí ele vai e cura aquele cego de nascença. Porque a noite vem, você vai chegar um momento que a gente vai partir, vai morrer, e acabou a oportunidade da gente fazer a obra de Deus. E ele diz a mesma coisa aqui, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas o Filho de Deus vai ser glorificado por ela. E se o Filho é glorificado, o próprio Deus é. Verso 5. Ora, amava Jesus, e aí eu acho interessante, se há alguém que pode falar muito bem desse texto, é John Piper. John Piper, ele faz uma pregação nesse texto assim, que é algo maravilhoso. Vocês podem encontrar essa pregação no YouTube, se vocês colocarem John Piper pregando sobre o amor de... Acho que Rodrigo sabe mais do que eu. John Piper, Campina Grande, segundo dia, porque ele faz um sermão nesse texto do segundo dia da consciência, da pregação dele na consciência cristã. Você botar John Piper, Campina Grande, você vê as pregações dele, ele vai falar sobre o amor de Jesus aqui. Ele vai mostrar que o amor de Deus, ele não necessariamente ele é semelhante ao que nós compreendemos como amor. E aqui o texto é claro, diz no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porque João tem a preocupação de fazer esse relato? Pela atitude de Jesus. Porque Jesus, ele vai ficar. E a pergunta é, Jesus não sabia que Lázaro ia morrer? Se Jesus amava Lázaro, por que ele de imediato não correu para socorrer o seu amigo? Vocês entendem isso? Porque qualquer um de nós aqui,
Se alguém dissesse que algum amigo nosso, algum familiar estivesse precisando da gente, e nós tivéssemos a capacidade de ajudar, a gente de imediato iria largar tudo e iria correr, e isso seria visto como o quê? Como amor. E é amor, não deixa de ser amor. Mas há algo aqui que é incompreensível à nossa mente, que é o fato de Deus, na sua soberania, usar o próprio sofrimento e as dificuldades em nossas vidas e agir no tempo dele, porque sempre por trás há um propósito maior. Isso não impede, nem diminui, em hipótese algum, seu amor, muito pelo contrário, ele nos ama e nos ama perfeitamente. Mas há algo por trás, há um plano que ele tem em nossas vidas, e ele permite que determinados males nos alcancem, mesmo ele podendo nos livrar desses males, porque nesses males ele tem algo a maior a fazer em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, vejam que no verso 5 diz, ele amava Marta, amava sua irmã Maria e amava Lázaro. Verso 6, quando pois soube, e aí é onde está a chave, do texto, por isso que fala do amor dele, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Veja, ele estava distante, quase 80 quilômetros. Lázaro estava doente, suas irmãs estavam desesperadas. Mandou o mensageiro ia gastar o quê? Mais ou menos 1 dia, 2 dias para chegar de volta e dar a mensagem a elas. E é justamente o período que o Senhor fica, parece que o Senhor não está preocupado. Mas ele já tinha dito antes que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E ele descansa, irmãos. Cristo descansa naquilo que Deus já tem determinado para a sua vida, para a sua obra, para a vida de Lázaro e para a vida de sua família e de todos aqueles que estavam ali. Versículo 7. No versículo 7, irmãos, e aqui é interessante, diz, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. É claro que Jesus já tinha dito que a enfermidade seria para a glória de Deus, embora nem o mensageiro, nem os discípulos ainda estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus amava Lázaro, talvez eles entendessem que Lázaro não iria morrer, que Jesus tinha autoridade para curar Lázaro sem estar lá, bastava ele dar uma ordem, mas isso não acontece. Jesus fica 2 dias e determina agora ir para a Judéia, para a Betânia da Judéia, junto com os seus discípulos. Aí os discípulos se preocupam, diz, pronto, ele acabou de dizer que a enfermidade é para a glória de Deus, não é para a morte. Então na cabeça deles, Lázaro não ia morrer, vocês estão entendendo, né? Até agora os discípulos estão pensando, olha, o mensageiro veio e disse que Lázaro estava doente, a gente sabe que o Senhor ama Lázaro, ama suas irmãs, e ele não se manifestou em querer ir para lá, em querer visitar Lázaro, nem Marta, nem Maria, nada. Então, ele disse que não é para a morte, então vai estar tudo bem com Lázaro. Por que agora Jesus resolve ir para a Judéia? Já que ele tinha praticamente fugido da Judéia, porque correu risco de vida, porque os judeus queriam o quê? Apedrejaram, lembram? Lá no templo. Olha o que eles vão dizer. No verso 9, verso 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, ou seja, há pouco tempo, os judeus, isso está no capítulo 10, a gente viu aqui, quando ele diz, eu e o Pai somos um, eles acusaram ele de blasfêmia e queriam apedrejá-lo. E aí ele diz, no verso 9 do capítulo 11, verso 8 do capítulo 11, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Os judeus contavam o dia dessa forma, 12, 12. Não são 12 as horas do dia, não é muito diferente da gente, Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A luz deste mundo é o sol. Ele está falando do sol, e não dele como luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Se você voltar para o capítulo 9 aqui, você vai ver que ele vai usar uma figura, ou uma parábola parecida com essa que ele falou. Veja, versículo 4, do capítulo 9 de João. Quando ele diz que a doença daquele homem é para manifestar as obras de Deus. No verso 4 ele diz, é necessário
que façamos as obras de Deus, enquanto o quê? Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí ele afirma, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas aqui no capítulo 11, a figura ela é semelhante, porém com alguns outros detalhes. Ele vai dizer aos seus discípulos, não são 12 as horas do dia, quando eles disseram, tu vais para lá, acabaste de correr risco de vida, ser quase apedrejado, e o Senhor vai voltar para a Judéia. Aí Jesus diz, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, durante o dia eu consigo ver todas as dificuldades, os empecilhos, e eu posso andar. É muito mais fácil do que à noite. Na verdade, irmão, Jesus está falando sobre o tempo. Que tempo é esse? O tempo de glorificar a Deus. A mesma coisa que ele falou no capítulo 9. É tempo de glorificar a Deus, ou seja, vamos embora enquanto é tempo. Vamos embora porque ainda tem algo para se fazer. A glória de Deus ainda tem que ser revelada. Cristo ainda tem que revelar a sua glória. Então ele tem que trabalhar para o Senhor e seus discípulos também. A ideia é essa. A noite ainda não chegou. A noite vai ser a sua morte, vai ser a morte dos seus discípulos. Então o tempo ainda não acabou. Há tempo, é dia. Então é por isso que ele usa mais uma vez essa figura. Continuando, versículo 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Veja que os discípulos estavam pensando que Lázaro estava curado já, né? Disseram-lhe, verso 12, pois os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Então na cabeça deles, se ele está dormindo, ele está descansando, né? Então ele está se recuperando, está indo bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, verso 14, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Aí caiu a ficha neles. Aí caiu a ficha. Muito cuidado aqui com esse texto, irmãos. Quando Jesus diz Lázaro adormeceu, ele não está falando do sono da alma, que os adventistas defendem, que o crente, quando morre, ele entra num estado de sono da alma. Quando ele fala Lázaro adormeceu, é porque na Bíblia é muito comum se referir à morte como um dormir. É uma maneira mais suave de você falar da morte. Então, o adormecer aqui, há muitos textos, eu anotei aqui vários textos, mas nós não vamos abrir por causa do tempo, mas eu gostaria que vocês lembrassem que a alma dorme para este mundo. Mas, na verdade, o crente, quando morre, ele já entra na presença de Deus. Foi isso que Jesus disse ao ladrão que estava ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso, irmãos, que a parábola que Jesus contou do rico e Lázaro mostra. Que o rico ele foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. É isso que Paulo diz, que de ambos os lados estava em aperto, em Filipenses. Quando ele vai dizer que já queria partir, porque é muito melhor, porque ele estaria com quem? Com o Senhor. Então, é isso que Apocalipse vai mostrar, os santos ali, debaixo do altar, as almas dos santos adorando, glorificando a Deus. Então, não há sono nenhum, mas Jesus se refere à morte como um adormecer. Então, ele adormeceu, mas depois era claro, ele morreu. É interessante, irmãos, também observarmos que na Bíblia, há um cuidado especial com os crentes em relação à sua morte. E eu quero encerrar aqui. Há um cuidado especial com os crentes em relação à sua morte. Você vai ver, por exemplo, o salmista, no Salmo 116, no verso 15, ele dizendo, preciosa ao Senhor é o quê? A morte dos justos. Então, há um cuidado na Bíblia, na palavra, em revelar que Deus, Ele cuida de nós. Salmo 116, verso 15. Quando você abre, por exemplo, em João 14, 2, o Senhor Jesus, Ele vai dizer, na casa de meu Pai há o quê? Há muitas moradas. Quando você vai abrir, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, eu estou abrindo só alguns textos para não ficar cansativo para os irmãos. Diz assim, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada.
Então Paulo, ele falando da sua morte, ele fala de partida. Apocalipse, todo o livro traz uma palavra de conforto para uma igreja perseguida, onde muitos cristãos estavam morrendo. Então a Bíblia, ela está recheada de palavras de consolo para aqueles que morrem no Senhor. Então Jesus, ele diz, ele adormeceu. Vamos encerrar, irmãos. Eu quero só terminar a leitura até o verso 16. Ele diz claramente, agora no verso 14, que ele morreu. E aí no verso 15 ele vai citar um propósito secundário. Qual é o propósito primário aqui? É a glória de quem? A glória de Deus, né? A glória do Filho de Deus. Mas há um outro propósito também. Não só é a glória de Deus. Jesus está pensando na gente também. Jesus está pensando nos seus discípulos, está pensando em Lázaro, em Maria, em Marta, nos eleitos que iriam crer, que estavam ali, iriam ver esse milagre. Então, por isso que quando nós sofremos e nós passamos por dificuldades e o Senhor, Ele começa a tratar conosco, não somente a glória de Deus, ela é vista, ela é exaltada, Deus é glorificado, mas também as coisas difíceis que nós passamos e o Senhor nos ajuda nesses momentos, servem também para edificar a nossa fé. E é isso que ele vai dizer aqui no verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Veja, eu me alegro de não estar lá, porque a ressurreição que ele vai realizar é muito maior do que uma cura. Então aquelas pessoas que vão ver o que Jesus vai fazer ali com Lázaro, vão ficar muito mais maravilhadas e sua fé muito mais fortalecida do que simplesmente se Jesus curasse ele, estivesse ali e o curasse. Por isso que ele diz isso. E aí Tomé, Tomé é uma figura, né? E eu lendo esse texto eu digo, eu sou Tomé, né? Eu me pareço muito com Tomé, porque Tomé, ele é uma mistura justamente de desânimo, ele é uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, pessimista. E eu tenho um pouco dessa característica. Eu não sou tão otimista. É uma fragilidade que eu tenho em mim. A questão de que eu preciso crescer mais na fé. Mas não tem aquela pessoa que, às vezes, ela sempre pensa no lado muito mais negativo do que no positivo. Rapaz, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai ser pior? Então, eu tenho muito disso. Olha o que Tomé diz, irmãos. Então, Tomé, o nome Tomé é aramaico, chamado Dídimo. Dídimo é o nome dele grego. Então, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo ou igual. Ninguém sabe se ele tinha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, mas o nome dele significa gêmeo. Tomé, que era o nome aramaico dele, chamado Dídimo, os gregos chamavam ele de Dídimo, tá? Disse aos discípulos, vamos também nós para morrer com ele. Ele não está dizendo para morrer com Lázaro não, irmãos. Ele está dizendo, vamos nós também para morrer com Jesus. Porque eles estavam preocupados, os judeus tinham tentado apedrejar Jesus. E eles estavam com medo que Jesus, indo para lá, para perto de Jerusalém, para a aldeia, ia sobrar para quem? Para Cristo. Então ele, na empolgação dele, na devoção dele, no pessimismo dele, ele diz, rapaz, Jesus vai se acabar todinho nessa visita a Lázaro. Os judeus vão pegar ele, e eu estou no meio, a gente está no meio, vamos lá, vamos junto, vamos morrer com ele. Então, isso não era incomum, as intenções eram boas, ele não estava sendo hipócrita, ele não estava sendo falso aqui não. Pedro também, quando ele disse, eu vou morrer por ti, ele não está sendo hipócrita não. É que às vezes as nossas intenções, irmãos, elas vão além daquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós não nos conhecemos o suficiente diante da dor, diante da luta. E nós sabemos que Tomé, depois ele vai fugir, juntamente com todos os outros discípulos. Mas aqui ele estava empolgado. Vamos também para morrer com ele. e a gente para por aqui, na próxima a gente continua. Jesus não vai dizer nada, né? Jesus apenas ouve, o texto não diz que ele falou nada. Então Tomé, ele é uma mistura de devoção com pessimismo. Devoção porque ele queria proteger o seu Senhor a todo tempo. Assim também como todos os outros discípulos. Ele amava o seu Senhor. Ao mesmo tempo mostra a sua fragilidade de conhecimento, porque Jesus ele já tinha revelado que era necessário que o Filho do Homem tivesse que padecer na mão ou nas mãos dos líderes de Israel. Mas até então ele não entendia isso. Vamos lá que a gente morre com ele. A gente defende ele a todo custo, né? Ele não entendia ainda a obra de Cristo. Isso vai
acontecer. Vocês sabem que até quando Jesus ressuscita, ele é aquele que não estava e depois diz: epa, rapaz, que história é essa? Eu tenho que tocar, eu tenho que ver para crer. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um discípulo do Senhor, cheio de amor pelo Mestre, mas com suas fraquezas, como todos nós temos. Vamos orar e que você, nesta noite, possa guardar no seu coração, nesse simples texto que a gente leu, primeiro, que o Senhor tem os seus planos em nossas vidas e que os males que acontecem conosco não estão fora do alcance e da soberania de Deus. As enfermidades, as lutas, as dificuldades vêm para a glória dele na vida do seu povo. Nós temos que descansar, que o Senhor chega no tempo certo. Quando ele chegou, nós vamos ver na próxima semana, 4 dias ele já tinha sido sepultado, Lázaro. Mas ele chegou no tempo certo, no tempo que Deus tinha determinado para ele realizar aquele milagre e as pessoas serem fortalecidas na fé e o nome do Senhor ser glorificado. É assim que ele faz nas nossas vidas.